Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Autor, Abel Blazer. Pelo Espírito Cair Barchutel. Prefácio. A partir de agosto de 1991, por orientação de Cair Barchutel, teve início pelo Grupo de Estudos Cair Barchutel a coleta de dados pertinentes a este livro de Alvorada Nova. O método utilizado foi o da evidência simultânea de vários médiuns, concomitante à orientação psicofônica de um mentor, confirmando, corrigindo ou complementando relatos. Tudo gravado, transcrito e sistematizado, forneceu o desenrolar das várias etapas evolutivas de Eustáquio, seguindo-se a colocação, pela via psicográfica, dos inúmeros diálogos que compõem esta obra. Com vistas a situar o momento histórico e a mentalidade da época dos acontecimentos vividos por Eustáquio, algumas personagens relevantes têm os seus nomes reais mantidos: Clovis, Carlos Magno, Joana d'Arc, Napoleão, entre outros, por constituírem personalidades de alcance público e mundial, não implicando a invasão da privacidade de nenhuma família em especial, visto que suas vidas têm ampla e extensa divulgação. Quanto às demais individualidades, que se envolveram com Eustáquio ao longo dessas suas reencarnações, têm os seus nomes verdadeiros trocados com vistas a preservar suas identidades. Cuidou-se de não revelar detalhes muito abertos de suas existências, como datas, locais e situações, pois que não seriam difíceis as pesquisas pertinentes e as descobertas de muitos que compartilharam desse retrato evolutivo. Algumas localidades foram também propositalmente mudadas para evitar o reconhecimento e a identificação de pessoas, famílias e instituições. Nada, porém, do que foi mudado prejudica o entendimento histórico e lógico da obra. Menções à Igreja Católica, Ordem Beneditina e outras instituições não espelham, de certo, o procedimento da totalidade dos seus membros, mas sim uma evidente fase histórica por todos conhecida. Como as moedas que possuem dois lados, tem a história os seus bons e maus caminhos a mostrar. Logo, Eustáquio teve a oportunidade de conhecer ambas as faces de muitas instituições e pessoas. No que se refere a posições geográficas, regiões, países, cidades, para melhor entendimento do leitor, os lugares por onde Eustáquio passou têm seus nomes contemporâneos atualizados. Considerou-se melhor, por exemplo, identificar a França do que o reino dos Burgúndios, não obstante saber-se que este ficava ao lado do reino dos Francos, na época inicial da trajetória da personagem central desta obra, e a França, propriamente dita, então inexistia. Da mesma forma, no tocante a aspectos mediúnicos, médium, passe, fluido, entre outros, a terminologia usada, via de regra, segue a nomenclatura atual com vistas a facilitar, com rapidez, a compreensão das experiências medianímicas vivenciadas. A evolução dos espíritos não ocorre de forma imediata e célere. Há uma depuração lenta, mas progressiva, dependente da reforma íntima dos atos de cada um. 1500 anos, portanto, seriam insuficientes para quem quer que seja tornar-se perfeito. A primeira encarnação de Eustáquio apresentada nesse trabalho não representa de forma alguma, e óbvio, o início da sua caminhada no reino nominal. Nesse contexto, 15 séculos são insuficientes para se atingir um grau de depuração que permita estágios espirituais em locais semelhantes à Alvorada Nova. Não obstante, o período da vida de Eustáquio que este livro dá a conhecer serviu como veículo importante em sua jornada, buscando salientar, ao longo dessa trajetória, três fases distintas. A primeira o apresenta como um ser mau e vingativo, onde predominam sentimentos menos nobres que lhe ocasionam o grande endividamento, e rude, inamistoso, autoritário, absoluto, ignorante, cético, incrédulo, enfim, materialista por excelência. Essa fase especifica-se por narrar sob um ponto de vista romântico e descritivo a sua trilha. Evidencia-se a senda do descaminho, mas também a ruptura com seu passado mais remoto e totalmente descompromissado da escalada crista. Eustáquio comete desatinos, surpreende-se com suas incursões no plano material, julga-se materialista convicto,
mas fragiliza-se em determinados momentos de sua caminhada ante a força do amor e do acompanhamento de seus mentores e de sua colônia. A segunda mostra em reeducação, com um melhor esclarecimento, demonstra evoluir em suas posturas, livrando-se de muitos erros e desvios, mas ainda de forma vacilante, passando a obra o entrelaçamento do romântico descritivo com o histórico fático. Inúmeras passagens e figuras da história marcam esses 500 anos do seu trilhar reeducativo. Não se deve imaginar que os 5 séculos seguintes sejam plenamente regeneradores e belos, próprios de um missionário que reconheceu totalmente seus erros e está em pleno caminhar de amor e luz, pois seria uma visão equivocada. Entretanto, vemos neles a retificação de muitas de suas atitudes. Essa terceira fase tem fortes raízes históricas, políticas e sociais de um Eustáquio conscientizado, evoluído, culto e em vias de atingir graus satisfatórios e seguros de progresso moral. O crescimento sempre contínuo de sua cultura e intelectualidade permite a sua participação na construção de um mundo novo. Eustáquio consegue ter avanço relativo em sua purificação ao longo desses 1500 anos e é justamente isso que este livro se propõe a mostrar. Não se tornou perfeito ainda, mas evoluiu. Continua a se desenvolver e a lutar para seu aperfeiçoamento. Pode hoje cometer falhas, porém jamais tão graves quanto as do seu passado, vez que não hectares lugar para retrocesso na escalada evolutiva. Observa-se, pois, nas páginas desta obra, o constante progredir do espírito e a importância de 1500 anos na vida de um ser. Ante a eternidade, trata-se de curto espaço de tempo. Em face da evolução, a qual se submete toda a criatura, todavia, representa inesgotável fonte de oportunidade e progresso. Representa, ainda, o exemplo de dedicação de um espírito numa trajetória sacrificante em busca de depuração do seu íntimo. Os anos passam e permitem a sua condução a um constante renovar. O seu aprendizado inclui o despertar para o amor várias vezes e de diversas formas, bem como o acúmulo de conhecimentos ao longo dos vários anos e dos inúmeros locais pelos quais percorre. Nota-se, nessa caminhada, a importância fundamental da evolução conjunta do espírito nas esferas moral e intelectual. Eustáquio é um espírito em evolução. Por isso, sua trajetória nas suas diversas fases identifica-se com a de todos os encarnados, proporcionando esse conhecimento de suas várias encarnações, oportunidade valiosa de reflexão quanto aos próprios débitos de cada um e há muito que se precisa trabalhar na senda do bem para reparar os erros pretéritos e atingir mais elevados estágios de progresso espiritual. A exemplo dos livros anteriores de Alvorada Nova, não sou o criador desta obra, ocupando apenas a posição de seu coordenador e organizador, cabendo a cair baixo teu lugar de autor verdadeiro ou espiritual. São Paulo, 19 de setembro de 1992. Abel Glaser. Esclarecimentos necessários. 1. As personagens que aparecem neste livro uma única vez têm seus nomes apenas no glossário de nomes. Os espíritos que têm suas existências mais de uma vez retratadas ao longo da obra constam também do resumo geral da evolução espiritual. Os nomes históricos estão relacionados no índice remissivo. 2. As menções bibliográficas dos textos clássicos foram colocadas pelo autor material, com vistas a remeter o leitor às obras citadas, mantidos os originais mediúnicos. 3. Os rostos que ilustram este trabalho foram recebidos em esboços mediúnicos e aprimorados tecnicamente. 4. Os mapas elaborados com base em pesquisas objetivam facilitar ao leitor a localização geográfica dos fatos narrados. Representam meras ilustrações não tendo a pretensão precisa de um trabalho cartográfico. Capítulo 1 – A Batalha de Dijon. Violento combate separa vários soldados perfilados lado a lado com suas reluzentes armaduras. As espadas estão brandindo terríveis golpes buscando atingir o inimigo. Visigodos e francos enfrentam os burgúndios. Nessa imensa pradaria, que antes era repleta de paz e de um verde profundo, somente ronda o ódio e a vingança, sentimentos que permitem a formação de um padrão vibratório pesado e asfixiante.
Já não bastassem os fluidos emanados dos desencarnes maciços que ocorrem a cada minuto. Uma nuvem negra começa a tomar o azul do céu. Cavaleiros garbosos em seus intrépidos cavalos cedem às pressões desse estranho poder magnético que lhes domina as emoções. Sentem-se compelidos a lutar cada vez mais, embora saibam com uma convicção inabalável, que irão sucumbir no campo. Esse é o espectro da guerra, onde os homens conhecem os seus meios, não têm plenas condições de avaliar o seu fim e sequer estão plenamente convictos de seus ideais. Nesse campo, a maioria ocasionalmente seguem suas sensações mais constantes, não conseguindo vislumbrar o amor, o companheirismo e o perdão. Logicamente, acreditam que tais sentimentos devem estar alheios às batalhas memoráveis da história. Creem na construção de um mundo melhor através do derramamento de sangue e do esboço viril de uma pusilânime arrogância, numa fórmula cruel e que seria capaz, no seu parco entender, de fomentar o progresso às civilizações. Mas, esse triste desvio de finalidade, hectares tantos séculos enfrentado pelo homem, acompanha o grau de evolução do planeta, ainda em estágio de expiação e provas. Sons guturais de gritos de apelo e socorro partem de todos os cantos. Os animais, antes pacíficos habitantes desse campo verdejante, fogem espavoridos. Um estranho luar surge no céu, como se noite fosse, apesar das horas indicarem o meio do dia. Piedade e misericórdia são os constantes pedidos rechaçados de pronto por um golpe mortal de uma espada ou de uma lança. Cavalos pisoteiam, a contragosto, os corpos estendidos pelo chão, alguns ainda vivos e que terminam a sua jornada terrena pisoteados por seres irracionais. Não bastasse já o terem sido pelos racionais. Massas de espíritos parecem chocarem-se com encarnados, embora umas não toquem as outras e, por vezes, nem mesmo percebam que estão interligadas. Entidades pouco esclarecidas buscam revanche, acostumadas às ideias vingativas que trazem consigo de outras batalhas, onde sucumbiram impiedosamente. Agora, querem o mesmo fim aqueles que as destruíram, já que não contaram com um segundo de paz após o seu desencarne. Querem, ainda, egoisticamente, que companheiros seus também tombem à força das armas para que possam reencontrá-los, pouco importando a que preço. Um retrato cruel se faz da humanidade numa praça de guerra. Se por um momento pudessem esses protagonistas de tão sinistro quadro abrir os seus campos de visão, certamente não teriam forças para continuar. A ruborização envergonhada de suas faces de pronto se estamparia. Cada qual seguiria um rumo distinto, buscando conforto na meditação e na reflexão de tantas atrocidades cometidas contra o semelhante. Os gladiadores, insensíveis a qualquer percepção positiva e sufocados pela chusma de espíritos que se aproxima, continuam a atuar no palco de suas sangrentas lutas. A essa altura, o céu já está encoberto totalmente e o sol desaparece por completo, como se tivesse sido apagado. Faz-se noite. Tochas são acesas e os guerreiros, comandados por mãos firmes, são instruídos a não esmorecer e jamais cessar a luta até que o inimigo pereça sem deixar sobreviventes. Se um retrato dos dois planos da vida pudesse ser produzido, já não se conseguiria distinguir o gladiador encarnado do guerreiro desencarnado, tamanho o processo obsessivo que campeia no cenário. Os francos, entretanto, com seus aliados, mantêm vantagem aparente na luta travada. Os burgúndios, em menor números, mas igualmente selvagens, resistem bravamente e, sem cessar os ataques, tombam um a um. Esse quadro de vitória faz surgir de dentro de uma clareira, antes esquecida por todos, uma imponente figura. Um cavaleiro ornamentado com portentosa armadura, que brilha invulgarmente ante o reflexo das chamas das tochas, parece ser o renascimento do sol. Adentro o campo. O seu cavalo é branco como a neve do Ártico e está envolto em fino manto de veludo azul, que mais o atrapalha no seu galope do que enaltece suas linhas. Paramentado com incontáveis bandeirolas, cada qual representando um local de batalha anteriormente vencida pelo seu cavaleiro, marcha orgulhosamente. Na cintura, o gladiador reluzente porta a imensa espada,
cuja lâmina é de especial ferro, possuidora do brilho da prata, mas arrojada como aço. O cabo da arma é de ouro, incrustado com pedras das mais preciosas, dando-lhe o contorno delicado de empunhadura. Acompanha esse cavaleiro um portentoso séquito de fiéis e intrépidos soldados, além de vários serviçais e cavalariços. Logo à frente, um soldado férido com uma lança, que lhe perpassa o braço direito, aproxima-se da comitiva e brada. Estamos em incontestável vantagem, general. Devemos prosseguir até que morra o último dos inimigos ou podemos nos contentar com a sua rendição e fuga, tão próximas a essa altura. Sem pestanejar e quase automaticamente o comandante reage: não quero sobreviventes. As ordens que dei devem ser cumpridas à risca. O massacre total desses malditos burgúndios servirá de exemplo para todos os outros povos insubmissos e inconformados com nosso poderio militar. Além disso, disse sem qualquer convicção, o nosso rei deseja dar prova de sua força aos seus fiéis súditos. Prossiga. Sem questionamento, o guerreiro, ferido e cambaleante, torna ao campo e transmite as ordens recebidas aos demais. Confiante no ápice de seu orgulho e de sua vaidade, já imaginando as homenagens pomposas que iria receber, o general não se contém e ordena: partamos imediatamente rumo ao centro da batalha, pois quero ver, com meus próprios olhos, a eliminação total de nossos inimigos. Toquem as trombetas e acompanhem-me, grita, já esporeando o cavalo e seguindo apressado. Uma imensa nuvem de poeira levanta-se e o campo escurecesse ainda mais, como se estivesse de luto por tantas vidas perdidas impiedosamente. Alguns minutos depois, quando já não se ouve nenhum som de luta e somente gemidos podem ser detectados, aproxima-se do palco do conflito o comandante das tropas. Um tanto arredio e temeroso de algum levante, caminha com cautela. Intrépido em suas ordens, mas não tão seguro de suas atitudes, sente-se à vontade na tarefa de direção, mas jamais gostou de guerrear pessoalmente. Acredita que um líder não deve sujeitar-se ao combate físico e direto, atribuição no seu entender dos homens inferiores. Tranquilo por ter vencido outra batalha, o comandante busca, ainda, alguma forma de instigar seus soldados ao derramamento de sangue. Darei uma bolsa de moedas de ouro ao cavaleiro que me trouxer um burgúndio, ainda vivo, para apreciar o meu triunfo, sucumbindo à minha frente, humilhado. Os gladiadores não tardam ante oferta tão generosa e, minutos depois, está diante do general um soldado ferido, cabisbaixo e sem a menor condição de reagir. Levanta a tua cabeça diante de mim, pois estás na presença do mais temido dos generais francos, ó criatura miserável. O homem, cambaleante, ergue a fronte e fixa os seus olhos nos do comandante. Ante tanto ódio que lhe é transmitido nesse instante, o general treme em cima do cavalo e sente fibrilar o seu peito. Sem aguardar uma ordem sequer, seus leais seguidores tratam de esbofetear, com extrema frieza, o audacioso inimigo. O prisioneiro, covardemente golpeado, cede à pressão e baixa a cabeça, caindo de joelhos. O sangue escorre por sua face transtornada e suas mãos mal conseguem amparar a perna fraturada. Novamente, o chefe dos francos profere: qual é o teu nome, atrevido burgúndio? Melquiades, responde tossindo e cabisbaixo o rapaz. Qual é a tua idade? 19 anos. Interessado em humilhar o jovem antes de exterminá-lo, torna o comandante: sabes com quem tu estás falando? Certamente que sim. Sois o mais vil dos mortais que já pude conhecer em toda a minha existência, e conheces, ó pobre criatura, as minhas incontestáveis façanhas. Não poderia desconhecer a vossa vileza, senhor. Não vos considero um inimigo honrado. O vosso sadismo em massacrar aqueles que tombam aos seus pés não é digno de um nobre cavaleiro, mas sim atributo das aves carniceiras de rapina. Cala-te, insignificante e desprezível burgúndio. Quem és tu para questionar os meus métodos? Perecerás pela força da minha espada e então poderás ter a honra que jamais tiveste de morrer gloriosamente pelas mãos do maior dos líderes dos francos. Confiante em demasia, o general aproxima-se do jovem soldado,
portando em riste a sua brilhante lâmina afiada e montado em seu alvo cavalo. Pretende fazê-lo implorar por sua vida, humilhando-o e subjugando-o até o final. O prisioneiro, no entanto, permanece cabisbaixo e não se move. Inconformado, o líder vocifera: levanta-te para morrer como um verdadeiro guerreiro. Nem mesmo termina sua imponente frase e o rapaz, concentrando todas as forças que lhe restam, num ódio desmesurado, saca de um punhal, estrategicamente escondido em sua bota e o atira contra o general, gritando: morrei, detestável general. A vossa covardia há hectares de vos custar alto preço. Os soldados francos, inertes e colhidos de surpresa, veem o rodopio da adaga no ar e assistem à sua trajetória certa, varando todas as resistências dos olhares incrédulos dos presentes e atingindo o coração do cavaleiro garboso, a essa altura livre que esta de sua armadura. Tomba do cavalo o general, já inerte, tamanha força do golpe desferido, incorporada do último grito de guerra de um valente soldado afrontado em seus brios. A despeito de todos os esforços e tentativas de reanimação, não hectares outro desfecho. Acaba de desencanar o comandante dos vitoriosos, o enviado do rei dos francos, o outrora inatingível general Eustáquio Alexandre Rouanet. A incredulidade domina todo o exército vencedor. Após tantas guerras triunfantes, o mito dos francos nos campos de batalha vispa-se, inapelavelmente, diante de um ataque desferido por um frágil prisioneiro. O triunfo dos aliados, francos e visigodos, perde o seu brilho. Atormentados em especial pelas explicações que irão dar aos seus superiores na corte, por terem permitido esse incalculado ataque, os gladiadores, confusos, choram a perda de um controvertido e idolatrado líder. Ironicamente, o sol retorna a brilhar no céu, afastando a negritude das nuvens que acobertavam o campo. Um pássaro cinzento, voando intrépido, rasga a quietude dos enlutados guerreiros e lança um melancólico trinado, que ecoa pela pradaria e reverbera no límpido azul celeste. Capítulo 2 – Eustáquio na erraticidade. Permanecendo impassível ao lado do corpo material inerte no chão, Eustáquio, sem qualquer consciência de seu desencarne, continua a dar ordens às suas tropas, aguardando ser atendido sem questionamentos. Materialista como sempre fora, jamais iria supor que estivesse morto para o plano físico. Gradativamente, sua ira vai crescendo, pois ninguém repara na sua presença e muito menos segue as suas determinações. Mantendo-se orgulhoso e altivo, a essa altura, entretanto, já está desconfiado. Há algo estranho acontecendo e que lhe foge ao entendimento. O general dos francos, em desesperada atitude, começa a gritar, sentindo-se desprestigiado por seus comandados, uma vez que ninguém lhe cumpre as ordens. Seu exército retira-se do campo de batalha, levando o seu corpo físico para o futuro sepultamento na corte. Permanece sozinho. Incrédulo, passa a fixar a sua visão, ainda turva, para todos os lados. Percebe a presença de muitos corpos caídos e de uma tênue névoa cinzenta formando um escudo por cima da planície. Ouve alguns gemidos e começa a notar uma multidão de espíritos se aproximando. Ressurge-lhe a esperança de ser atendido em seus reclames, mas surpreende-se ao constatar que a turba é toda formada de burgúndios. Outra vez a aflição toma conta de seu ser. Imagina como ir enfrentar, sozinho, o inimigo. Saca sua espada e investe contra os soldados à sua frente. Golpes e mais golpes são disparados para todo lado e somente sonoras gargalhadas ouvem sem retorno. Todos, na imensa pradaria, estão desencanados e o grupo de burgúndios, mortos na mesma luta armada, passa por Eustáquio, sem ao menos reparar na sua presença. O desprezo intotal e a angústia provoca-lhe um choro compulsivo. Domina-lhe a incredulidade. Já não existe o comandante dos visigodos e francos, triunfante na batalha de Dijon. Ali vagueia um espírito perdido e tímido, amargurado e temeroso, incapaz de aceitar a sua própria morte para o mundo material como realidade inexorável. Ao longe, já cruzando a linha do horizonte, percebe a sua antiga cavalaria afastando-se. Aproxima-se da caravana.
Fixa o seu olhar num corpo imóvel que está sendo carregado e vê descortinar à sua frente o semblante de um homem grisalho, com cerca de 50 anos, rosto transfigurado pela dor, sangue transbordando do peito, onde hectares um punhal rigidamente estocado. Revive as imagens do seu recente passado e a cena do crime desenha-se em sua mente. Está diante de seu próprio cadáver. Um urro imenso ecoa pela pradaria, disparando uma sensação de desequilíbrio e inquietação por todos os lados. Eustáquio cai de joelhos e agoniza. Permanece nessa posição por um longo tempo até que resolve erguer-se e buscar uma explicação racional para as sensações que está vivenciando. Afinal, no seu entendimento, para tudo existe uma lógica inafastável. Levanta-se. Começa a escolher a direção que deve seguir quando algumas entidades lhe surgem à frente. Como vai Eustáquio? Ou devo dizer general? Indaga uma figura horrenda, vestida com negra armadura, irradiando olhos de fogo e movimentando deformadas mãos ao segurar uma enorme lança prateada. Sem que haja qualquer resposta, mas somente inquietação, a monstruosa figura prossegue. Sim, meu caro amigo, tu não estás mais no mundo dos vivos, numa posição que tanto admiravas. Agora, pertences a mim e ao meu grupo de seguidores. Tu te lembras dos nossos acordos do passado? Oh, certamente que sim. Desejei ter o prazer inarredável de recepcionar-te quando tornasses a pátria espiritual. Aqui estou. Não me agradeces. Recobrando os sentidos que havia perdido por alguns segundos, tamanha fora a emoção de vislumbrar à sua frente o Cavaleiro Negro, um personagem marcante em muitos de seus pesadelos e figura que tanto inspirou na sua jornada belicosa, profere. Não impossível. Tudo não passa de uma cruel brincadeira de muito mau gosto. Exijo retornar ao meu castelo. Devo apresentar-me imediatamente ao rei. Ordeno-te que cesses por completo essa tua encenação, ó vil criatura. Eustáquio mantém-se altivo e inatingível. Sente que não deve perder o controle diante de tão bizarra situação. Entretanto, torna a ser questionado pelo espírito à sua frente. Ora, Eustáquio, deixes a tua empáfia de lado, pois já não és um general que comanda exércitos e não passas de um medíocre ser inferior que deverá, daqui por diante, agir sob meu comando. Reconheças, meu caro, que teus dias de glória terminaram. Não te resta outra alternativa senão obedecer-me. Caso não queiras que seguir-me, farei questão de comprovar-te, da pior forma possível, que morreste para o teu mundo. O que escolhes? Cego para a realidade, fadado a não entender o inexplicável mistério de sua própria existência e agora descontrolado, Eustáquio permanece impassível, repetindo reiteradamente o seu comando anterior. A criatura de negro, sem perder tempo, ordena a seus asseclas. Segurem-no e levem-no daqui. Vocês bem sabem para onde desejo que ele siga. Longe dali, desponta um majestoso castelo, estacionado às margens de um lago de águas cristalinas e emoldurado numa vegetação abundante, cujas torres centrais parecem servir de liame entre o céu e a terra. Imensa planície contorna a sede de governo dos francos e apenas uma estrada recorta a relva mansa e rasteira que alfombra, deslumbrante, todo o cenário. Do alto de uma das torres soa uma trombeta anunciando o regresso das tropas vitoriosas. Em uma das principais salas, impaciente, está o rei Clovis, sequioso por informações. Disseram-me os infelizes mensageiros do reino que sucumbiu na batalha de Dijon meu dileto general Eustáquio. Impossível. Um valente e nobre cavaleiro não iria permitir-se tamanha vergonha, especialmente por ter sido alvejado pelas mãos indignas de um insolente e medíocre burgúndio. Inânias são boatadas em meus domínios. Exijo a verdade. Um murro na mesa ecoa por toda a fortaleza e suas paredes parecem tremer ante a fúria incontida do soberano. As tochas dos corredores movimentam suas chamas no mesmo compasso da variação de humor do rei e parecem calcinar o teto do castelo. Tamanha é a ira do majestoso Clovis. Inúmeros serviçais saem às pressas do palácio e vão ao encontro do exército que se aproxima em regresso. À frente dos homens de confiança do soberano está o Visconde Arquibaldo. Quem é o responsável pelas tropas?
Eu trago ordens do Conde de Mefené, auxiliar direto de Sua Majestade, o Rei Clovis. Sou eu, Senhor Visconde. Muito bem. Determine a todos os teus homens que a morte do general Eustáquio não deve ser divulgada como se fosse fruto de um ato de traição de um prisioneiro inimigo. O inconformismo do rei com tal situação já chegou ao limite. Portanto, achamos correto conceder ao comandante do exército vitorioso um funeral digno de um combatente prestigiado por Sua Majestade. Os mensageiros que trouxeram a notícia do ataque foram imprudentes, irritando nosso soberano. A partir de agora, para todos os efeitos, o general Eustáquio morreu em batalha, glorificando a sua nação. Está bem claro. Nenhuma palavra deverá ser proferida a respeito do vil ataque por ele sofrido. Mas isso não é verdade. O general foi assassinado em razão de sua desmedida arrogância e pelo sadismo com que buscava exterminar o inimigo. Um jovem burgúndio ferido, humilhado sob o comando de nosso comandante, acabou vingando-se. O líder do exército é interrompido aos berros pelo Visconde. Cala-te, estúpida criatura. Não é isso que o nosso amado rei Clovis deseja ouvir. Será tão difícil compreender que neste reino somente se fala aquilo que Sua Majestade quer ouvir. A nossa verdade, meu caro capitão, é construída sempre em cima de conveniências. Tu deves seguir as minhas ordens e vais dizer o que eu determinei. Se não o fizeres, tua vida não terá nenhum valor. Assim será feito, Senhor Visconde Arquibaldo. Está muito bem. Retornemos ao castelo. Na mesma sala, Clovis está aguardando. Enquanto isso, remexe sem parar nos papéis que tem à sua frente, referentes aos planos traçados para a batalha vencida em Dijon. Com uma expressão soturna, mas firme, o rei recebe um mensageiro. Majestade, o comandante das tropas reais, capitão Trudeau, deseja vê-lo. Mande-o entrar, responde o soberano, colocando-se imediatamente em pé. Rendo minhas homenagens ao augusto rei dos francos, nobre dos nobres, paladino da justiça, imagem do império. Cala-te, grita o rei, chega de homenagens inúteis. Quero notícias de Eustáquio, o meu general, pois a batalha já sei que venci. Narrando toda a versão preparada pelos assessores do soberano, o comandante afirma que Eustáquio pereceu no campo de batalha, empunhando a bandeira do reino dos francos. Trata-se, no seu entender, de um verdadeiro herói. Pensativo, o monarca reflete por alguns instantes, mais conformado e profere: quero as mais pungentes homenagens a esse cavalheiro e líder que jamais me decepcionou. Não poupem esforços para que meu desejo seja atendido. Saiam, agora, pois quero ficar sozinho. De súbito, surpreende o rei, ao romper em prantos na sala, a entrada de uma bela jovem. Pálida, com expressão transtornada e olhos arregalados e vermelhos, Patrícia, esposa do general Eustáquio, busca consolo com o imponente Clovis. Meu rei, estamos todos inconformados com a perda de Eustáquio. Parece-me que a vida perdeu o sentido. Sua figura de esposo e pai será insubstituível. Nosso filho Guilherme está revoltado e quer vingança. Antes que prosseguisse, o rapaz, aparentando seus 16 anos, interrompe a mãe e profere em altos brados: nada mais justo que 100 cabeças de burgúndios devam rolar para aliviar a mancha que paira sobre a memória de meu pai. Calma, responde mais sereno o rei. Nada mais se pode fazer, pois o general Eustáquio partiu deste mundo em um momento de absoluta glória, dando-nos a certeza da vitória e demonstrando ao inimigo a força, a do nosso exército. Sua memória ficará para sempre preservada em nossa história e jamais permitirei que os insensatos boatos a seu respeito continuem proliferando. O capitão Trudeau explicou-me, hectares pouco, a verdadeira faceta da morte de nosso comandante. Por tal razão, haveremos de fazer um sepultamento digno de sua posição social e do valor que tinha em sua pátria. Vingança não será necessária, especialmente agora que desejo unificar o meu reino entre vencedores e vencidos. Enquanto Clovis prega conciliação e transmite serenidade,
Guilherme sequer ouve o que o soberano está dizendo e começa a imaginar a sua própria ascensão nas fileiras do exército real, quem sabe ocupando o lugar do pai, na direção das tropas de sua majestade. Todos os presentes percebem o seu desinteresse e relembram a convivência tensa que o rapaz tinha com o general. O seu inconformismo com a morte do genitor é falso e longe da verdade de seu coração. Na realidade, a sua relação com Eustáquios sempre foi desestruturada e conflituosa, inexistindo entre ambos laços de amor. Ambicioso e pérfido, o filho único de Eustáquio e Patrícia proporciona, com suas constantes vibrações de desprezo no tocante à figura paterna, o surgimento de uma enorme teia vibratória negativa, que se instala no recinto. Um imenso globo fluídico desponta no teto da sala, relampejando tal qual explosões meteóricas. Espíritos menos esclarecidos, em volta dessa construção magnética, gargalham sem parar e aguardam a chegada de Eustáquio que, pouco depois, adentro o recinto, conduzido pelos comparsas do Cavaleiro Negro. Patrícia, inconformada com o pouco caso do filho e conhecendo bem o seu real propósito, dirige-lhe um olhar de censura. Chamando-o a um canto, alerta. Nem penses em vilipendiar a memória de teu pai neste momento tão difícil para todos nós. Eu sei bem quais são as tuas verdadeiras intenções. Pouco te importas com a morte de Eustáquio, pois, na realidade, queres tomar o seu lugar no exército real. Atreva-te a tocar nesse assunto com o rei e eu, pessoalmente, cuidarei para que sejas expulso deste castelo. O moço aquece prontamente e desiste de qualquer proposta prematura nesse sentido. Valores nobres e dignos, entretanto, não lhe compõem o caráter. Presente e acompanhando a cena entre a esposa e o filho, Eustáquio vai tomando consciência de sua situação, especialmente no tocante ao desprezo que lhe é dedicado por sua enlutada família. Quando todos deixam o recinto, Clovis chama Patrícia de um lado e lhe diz: apesar de tanto sofrimento, a vida sempre nos apresenta um lado positivo para tudo, não é, querida Patrícia? Podemos agora nos encontrar com mais brevidade sem tanto receio. A jovem, consternada, apesar de ser amante do rei, tem fundados motivos para não continuar com seu relacionamento adulterino. Não, meu caro soberano. Agora que Eustáquios se foi, ao menos a sua memória eu desejo preservar. Além do mais, essa situação nunca me foi das mais aceitáveis e Vossa Majestade ainda casado. O rei esboça uma reação, mas a moça, contundente, prossegue. Nada do que me digas, meu senhor, irá convencer-me do contrário. Aguardava um acontecimento qualquer para colocar um ponto final ao nosso relacionamento. Não tenho muitas esperanças na vida e sei que agi erroneamente ao trair Eustáquio, mas pretendo morrer em paz com minha consciência, a partir de agora. Sem dar qualquer chance de resposta, Patrícia retira-se apressada da sala. Eustáquio está profundamente abatido e sofre com a revelação do adultério de sua estimada esposa. A fidelidade ao rei e as glórias do seu título de nada lhe serviram para sustentar a dignidade de seu casamento. Apesar de também ter sido adúltero durante a sua vida conjugal, não admitia que pudesse, em igual proporção, ser traído por Patrícia. A contragosto, termina acreditando que está, de fato, desencanado. O Cavaleiro Negro aproxima-se. Sei que agora estás convencido. Fico satisfeito. Afinal, temos contas a acertar e trabalhos a desenvolver juntos. Passei muitos anos dando-te inspirações. O teu sucesso no mundo material é fruto do meu trabalho. Portanto, reduzido que estás à tua insignificância, devemos retornar ao nosso covil. Cedendo às pressões que recebe das entidades que o acompanham, Eustáquio faz um último pedido. Está bem, eu irei, ó criatura desprezível. Mas antes, ouso suplicar-te, desejo dar uma volta pelo castelo e despedir-me dos seres que ainda preso. Muito bem. Seja assim. Irás sofrer ainda mais, mas não me importo nem um pouco. Deixem que ele vasculhe as masmorras de sua própria consciência. Soltem-no. Nem bem termina a sua frase,
O Cavaleiro Negro retira-se e seus aliados permitem a Eustáquio que caminhe livremente pela fortaleza, embora sempre ligados por laços densos de um cordão preto. Ficção e realidade misturam-se em sua mente. Confuso, sente o amargor do seu coração apertar-lhe os passos e seu único grito de desespero amaldiçoando seu presente, segue o rumo dos seus mais ardentes sentimentos. Capítulo 3 Desvendando seu passado. O orgulho e a vaidade, associados ao materialismo, são as bases do sofrimento de muitos espíritos, tão logo deixam eles o corpo físico. Não se sentem desencarnados e integrantes de uma nova vida. Por tais razões, o plano espiritual superior permite que eles sejam abordados por entidades menos esclarecidas, por vezes até companheiros de tempos passados, mas que visam sobretudo humilhar e dominar seus antigos aliados. Em alguns outros casos, trata-se de dívidas a serem resgatadas e os recém-desencarnados são aprisionados por espíritos que desejam compensações por seus erros de outras existências. As ligações que o encarnado mantém durante o seu estágio no plano físico, sua maneira de pensar e agir e, especialmente, as vibrações que nutrem a sintonia que vivencia são os aspectos mais comuns e desenlaces traumáticos do corpo, com um passamento agitado e difícil para o mundo espiritual. Eustáquio, durante sua existência, somente cultivou sentimentos menos dignos, que enalteciam o orgulho e a vaidade, paixões mundanas dos homens despreparados. Teve uma trajetória de glórias terrenas, repleta de crimes e ataques aos seus semelhantes, colhendo, agora, os frutos de sua completa invigilância. Escravizado por seus algozes, na verdade companheiros de outrora, vivencia um momento árduo em seu desenlace com a vida material. Além disso, recebeu maus conselhos ao longo de sua existência, provenientes das mesmas entidades que hoje o dominam. A sua invigilância, no entanto, permitiu esse assédio e não o torna um mártir ou uma vítima, mas um coautor das barbaridades que lhe eram sugeridas por espíritos obsessões. No plano imaterial, antes de reencarnar como Eustáquio Alexandre Rouanet, celebrou pactos sinistros e incentivou alianças voltadas a interesses obscuros e distanciados da prática cristã. Assim, ao longo de sua vida material, sentiu o acompanhamento dos mesmos execras com quem, um dia, desvirtuou-se na senda do mal. Fruto da lei de ação e reação, coloca-se Eustáquio, agora, em posição subjugada, a fim de colher, na exata proporção que merece, os males que semeou no seu passado. As portas do castelo não lhe são obstáculos. Penetra o general em todos os cômodos e visita as inúmeras salas luxuosamente decoradas do palácio. Sente-se, pela primeira vez, em posição vantajosa, pois nada o consegue deter. Seu contentamento tem ínfima duração, pois a realidade o chama à razão. Numa das salas que percorre, observa a existência de vários quadros, ricamente ornamentados com molduras enaltecidas pelo brilho invulgado ouro, cada um deles retratando uma batalha memorável de Clovis. Orgulha-se de seus próprios feitos militares, pois ajudara a construir o reino dos francos. Momentaneamente liberto, o general tenta escapar das muralhas palacianas, mas sente-se preso. Há um fio negro que o liga a outro extremo do salão. Algozes que o mantém prisioneiro divertem-se com sua vã tentativa de fuga. Resta-lhe lamentar a sua humilhante situação e continuar o seu percurso pelo castelo. Ingressa em sala contígua e percebe junto à janela um vulto feminino. É sua esposa Patrícia. Aproxima-se dela e abraça com ardor. A moça sente calafrios na espinha e começa a transpirar. O remorso lhe aflora a mente e o amargor da traição penetra-lhe o âmago. Do outro lado do palácio, as mesmas sensações são vividas pelo rei. Cabisbaixo, sentado em sua cadeira predileta, reflete sobre o relacionamento que manteve com a jovem Patrícia, a despeito de seu casamento com Clotilde e de sua amizade com Eustáquio. Ironicamente, esses duplos sentimentos de remorso chegam rapidamente à percepção do general e, ao invés de confortá-lo, agem bombasticamente sobre o seu sentimento. Revela-se o adultério entre o monarca e sua esposa. Sua ira expande-se e ele vocifera com toda a força de seu peito. Miseráveis!
Fui traído por aquele a quem devotei a minha vida e pela mulher que tinha a honra de ser a minha consorte. Esse arrependimento tardio de ambos, agora que estou morto, não me é reparador. Vingança será o meu ideal daqui por diante. Sufocado em sua própria cólera, volta-se para um outro canto da mesma sala onde está Patrícia e vê seu filho, Guilherme, compenetrado no estudo de manuscritos. Acalma-se. Filho. Ouça-me se puderes. Alguém há de recompor a minha honra ferida. Conto com o teu empenho em auxiliar o teu pai nessa trajetória regeneradora. O rapaz certamente não ouve o clamor do espírito que está ao seu lado, mas sente-se incomodado de algum modo. Ignorando as súplicas paternas, no entanto, começa a maquinar os seus planos de futuro. Excelente! Livrei-me em boa hora do meu tirânico pai, que, a essa altura, deve estar queimando no fogo do inferno. Posso perfeitamente ocupar-lhe o lugar no comando das tropas. Preciso, entretanto, convencer o rei. O golpe é pesado para Eustáquio. Mais uma vez, o seu descontrole emocional é evidente e o seu pranto torna-se a única saída. Minutos depois recupera-se e, vendo-se totalmente abandonado e traído, sem receber uma só vibração de apoio, aceita a ideia de associar-se àquele desprezível ser, o Cavaleiro Negro, que o abordou em seu primeiro momento de retorno à vida espiritual. Deseja partir dali, imediatamente. Um violento golpe de ar abre a janela. Papéis voam para todos os lados e as velas dos candelabros se apagam. O clima fica tenso e Patrícia sente a presença espiritual de Eustáquio. Apesar de descrente e materialista, fica abalada. De súbito, relembra o dia de seu casamento. Tinha 14 anos quando foi cortejada pelo imponente general, já em torno dos 35. Apaixonou-se, é verdade. Seduzida por um experiente homem e incentivada por seus pais, entregou-se a um matrimônio que somente lhe trouxe um único ano de felicidade. Após, percebendo a vida totalmente desregrada de Eustáquio, que se envolvia com várias mulheres da corte, entre nobres e serviçais, caiu em desgraça e amaldiçoou o dia em que conheceu o marido. Sentindo-se cruelmente abandonada, ainda muito jovem, acabou consolada por Clovis, com quem manteve relação adulterina e de quem, na realidade, engravidou. Nem o monarca, nem Eustáquio sabiam da origem de Guilherme. Sente-se sozinha e infeliz. Percebeu não terem sido gratificantes os seus relacionamentos amorosos, seja com o marido ou mesmo com o amante. Eustáquio compreende, nesse instante, que nem mesmo filho, de fato, ele teve. O rapaz o desprezava e os laços de sangue não existiam entre ambos. O seu casamento fora um total fracasso. Faz um sinal com a cabeça, espelhando integral aceitação com a sua nova condição, subordinando-se às regras que lhe foram impostas pelos seus verdugos. Os espíritos que o aprisionavam surgem por todos os lados e, numa fração de segundos, o general parte dali, sem levar consigo qualquer imagem positiva. O sepultamento realiza-se com todas as pompas possíveis e toda a corte está presente. Patrícia e Guilherme representam bem os papéis de viúva e filho desolado, ambos inconformados pela perda do patriarca. Uma imensa igreja, ricamente adornada, serve de palco para o evento. Somente alguns candelabros estão acesos, tornando o ambiente obscuro. Envolvo num manto cinzento, que o cobre dos pés à cabeça, acompanha Eustáquio, de longe, esses últimos instantes de sua ligação com o invólucro material. Duas entidades o acompanham, ainda em vigilância. Próximo ao altar, repousa tranquilo o corpo de Eustáquio. Pessoas circulam ao redor. Palavras de pêsame são dirigidas à esposa e ao filho enlutados, mas também vibrações de desdouro e desprezo são, tacitamente, emitidas pelos visitantes. Raras eram as figuras da corte que tinham deixado para trás tantos inimigos como é o caso de Eustáquio. No tenso e pesado ambiente do velório, parece inexistir uma só mensagem de amor ou mesmo de piedade. Todas as conversas giram em torno de temas materialistas, tratando de heranças, títulos e riquezas de toda a ordem. Do lado externo da igreja, alguns serviçais oram pela alma do general.
acreditando na possibilidade de existência de um passamento tranquilo para um outro lado da vida, desejam-lhe, através de preces, o melhor de seus sentimentos. Além dos encarnados, vários espíritos fazem parte da aglomeração em torno do sepultamento. De sua parte, nenhuma vibração de amor também está presente. O cortejo caminha em direção ao mausoléu da família Rouanet. Enterra-se o corpo de Eustáquio e com ele todas as esperanças de um general que foi a própria história do seu povo e orgulho de sua nação. Capítulo 4 – O crescimento de Eustáquio. Eustáquio teve uma infância feliz. Seus pais, Filipe e Claudine Rouanet, nobres e ricos, proporcionaram-lhe todo o conforto possível a um rapaz bem-nascido. Educação primorosa, muito carinho e atenção dos genitores não lhe faltaram. Ao longo de seu crescimento, ele mantinha, no entanto, estranhas sensações e vibrações negativas, que pareciam afastá-lo daquele ambiente de amor existente em seu lar. Em tenra idade, Eustáquio revelou-se um menino mimado e sem escrúpulos, mas que sempre era desculpado pelos bondosos pais e perdoado, também, pelos fiéis empregados de sua casa. Almejava-se, para ele, uma formação invejável e que o preparasse a assumir os negócios do pai e ainda importantes postos na corte. O jovem, entretanto, não se interessava por nada positivo e nutria especial satisfação quando conseguia prejudicar os interesses alheios. O destino reservou-lhe uma oportunidade de reformar-se intimamente quando foi acometido de tuberculose aos 15 anos. Desenganado pelos mais famosos médicos do reino e por especialistas de toda a Europa, o garoto termina sendo levado a um pequeno vilarejo, nas cercanias de sua cidade, por sua serviçal Gertrudes, que era dama de companhia de sua mãe Claudine. A bondosa empregada dos Rouanet não se conformava com a doença do jovem herdeiro, que representava a alegria de sua família e a quem dedicava uma especial devoção. Sua formação cristã indicava-lhe que nada no mundo acontecia por acaso e que o amor de Jesus poderia transformar os caminhos dos homens, bastando que, para tanto, um pedido sincero chegasse aos seus emissários. Assim, convencendo Claudine a permitir a viagem, resolveu levar o rapaz à presença de seu amigo de longos anos, Genevaldo, que dirigia um trabalho de amparo espiritual. Em uma tarde nebulosa e fria, típica do inverno europeu, chegaram à aldeia Eustáquio e Gertrudes. Foram recebidos em uma casa simples, cuja chaminé exalava uma fumaça cinzenta, cruzando o céu ríspido e chuvoso como se fosse um escrito de sinalização. No seu interior, encontrava-se um grupo de pessoas em oração. Desenhava-se ao redor da choupana uma luz dourada brilhante, que emoldurava o cenário e tornava aconchegante. Ali funcionava um centro de orações e Genevaldo, o seu dirigente, não se surpreendeu com a chegada do jovem visitante. Eustáquio, por sua vez, com um olhar de menosprezo, encarou por alguns minutos o gentil homem de 76 anos, cabelos brancos como a neve, bigodes escassos, que mantinha um inseparável cachecol de lã xadrez envolto no pescoço. Sejais bem-vindos, queridos irmãos. Senti-vos em casa. A ti, meu prezado jovem, transmito os meus sinceros votos de que possas te recuperar da doença que, impiedosamente, toma conta do teu corpo. Acredito que poderemos ajudar-te. Teus pais são pessoas queridas de todos nós, que sempre demonstraram preocupação com nossas obras sociais e caritativas. Jamais poderíamos deixar de atender a um pedido de tua família. Enquanto o ancião desdobrava-se em gentilezas, buscando tranquilizar o rapaz, Eustáquio sentia-se constrangido e inquieto ante a simplicidade do local. Mantendo a cabeça erguida e olhando a todos os presentes com ar de superioridade, ele sussurrou a Gertrudes: era mesmo necessário vir até este lugar miserável? Nunca em minha vida pisei em solo tão desprezível. Olhe para essas pessoas soturnas. Mais parecem mendigos imundos que homens de bem. Interrompido em suas levianas afirmações, a serviçal retrucou com docilidade: meu jovem senhor, nada hectares de mais bonito no mundo do que o amor sincero, e esse sentimento é possível de aqui ser encontrado e vivenciado.
Se todos os cantos do mundo pudessem contar com a vibração positiva que nesta casa sempre está presente, os males certamente não teriam vez entre os homens. Não te preocupes com as aparências, pois as pessoas te querem bem. Ademais, estás em delírio e já não sei se estás vendo homens ou espíritos. Deixe de falar asneiras, Gertrudes. Todos sabem que espíritos não existem. Já não cansastes de ouvir os sermões dominicais a esse respeito? Velha teimosa. Sem insistir na sua crença, a boa mulher aproximou-se de Genevaldo e disse: O rapaz não quis ofender, está apenas fatigado e doente. Não leves em conta essas atitudes, meu querido irmão. Instantaneamente, o dirigente do local respondeu: Ora, querida irmã, então não sabes que nossos amigos espirituais já tiveram a oportunidade de nos avisar quanto à vossa vinda a esta casa? Sabemos tudo a respeito do jovem Eustáquio, ao menos no tocante às revelações que temos a permissão de conhecer. Vamos ajudá-lo com todas as nossas forças. Traga o moço até nossa mesa e faça-o sentar-se à cabeceira. Vamos orar. Descortinando-se o mundo espiritual, tão logo o grupo iniciou as atividades, podia-se acompanhar o incansável trabalho dos mentores para higienizar o ambiente, afastando as entidades menos esclarecidas que estavam acompanhando Eustáquio. Por outro lado, a luz dourada da proteção de Alvorada Nova se fazia ativa e presente. Nada poderia abalar aquele recinto de amor e fé em Jesus. Acostumados aos aspectos negativos da obsessão, os cristãos ali reunidos logo perceberam o motivo da visita de Eustáquio à sua morada. Ele estava seriamente envolvido com espíritos do mais vulgar patamar evolutivo. A sua doença era fruto da própria vigilância e, apesar do ambiente positivo que sempre fora proporcionado pelos pais, o perispírito do rapaz não conseguia resistir aos intermitentes ataques sofridos, impregnando-se de cargas magnéticas negativas. O resultado espelhou-se em uma tuberculose que a medicina não conseguia curar. Uma a uma, foram atendidas as entidades que assediavam continuamente Eustáquio. Incrédulo e perturbado, o jovem tentava reagir, mas era acalmado por um passe de apoio dado por sua própria benfeitora Gertrudes. Acabou adormecendo e, mesmo assim, as tarefas do grupo de orações prosseguiram. Após 2 horas sem qualquer interrupção, tudo estava resolvido e os integrantes da sessão ficaram exaustos. Provisoriamente livre daquele processo obsessivo, que lhe acarretou perigosa enfermidade, Eustáquio adormeceu profundamente. Genevaldo, então, proferiu prece de agradecimento. Senhor, louvamos o vosso nome e agradecemos a assistência permanente que nos é dada em nossa morada humilde cristã. Sabemos do risco inerente à missão do jovem Eustáquio e nos dispomos a com ele colaborar sempre. Nada mais justo que possamos resgatar nossas dívidas do passado em gratificante atividade de amor. Nossos mentores amigos, invariavelmente justos, nos colocaram frente a frente com esse rapaz. Tudo fizemos e haveremos de fazer por nosso irmão. Possa Jesus abençoar o nosso trabalho. Graças a Deus. Sua simplicidade natural não lhe permitia orações prolongadas e permeadas de pomposo estilo linguístico, mas de seu coração partia uma luz forte e brilhante, com tonalidade primordialmente prateada, que a todos atingia e acalentava. Nada mais belo poderia acontecer para trabalhadores sintonizados com o alto. Instantes depois, quando as velas da cabana foram acesas e a luminosidade material fez-se presente outra vez no ambiente, Eustáquio despertou. O que aconteceu? Sinto-me fraco. Acho que vou desmaiar. Não temas, meu rapaz, tudo está bem agora, transmite-lhe, com segurança, Genevaldo. Tragam-lhe uma sopa, pois deve estar faminto. Realmente, Eustáquio alimentou-se bem e, logo após, sem nem mesmo agradecer, pediu um leito para dormir. Todos compreendiam a sua situação e, sem hesitar, prepararam-lhe um local para o merecido descanso. Durante aquela noite, pela primeira vez, Eustáquio dormiu sem qualquer abalo e esboçando em sua face um ar angelical. Na manhã seguinte, antes da partida, Genevaldo chamou o jovem Rouanete para uma conversa. Meu caro rapaz,
É preciso que eu te dê alguns esclarecimentos a ti encaminhados pelo teu mentor. São revelações básicas quanto ao teu futuro, de modo a preparar-te melhor à resistência que deves ter no tocante às investidas do mal. Apesar de recalcitrante, convencido por Gertrudes, Eustáquio acabou ouvindo o que o dirigente tinha a dizer. O orgulho e a vaidade serão os teus maiores obstáculos na busca de progresso espiritual. Procures manter acesa em tua mente a chama do bom exemplo dado por teus pais. Não queiras jamais seguir a carreira militar, pois aí estará a tua desgraça. Tens débitos com muitos